Salve, meus queridos plantoides, tudo bem com vocês? Mais um episódio aqui do O Básico para o colecionador de plantas. Este programa aqui no Fly Channel mudou de nome recentemente, se recontextualizou, se readaptou a uma nova realidade. O programa se chamava O Básico da Urban Jungle, que de certa forma perdeu o sentido. O momento Urban Jungle, que foi bastante relevante e que ocorreu praticamente ao mesmo tempo que a pandemia, ela saiu de cena e fica então a essência, o essencial, que é o colecionador. Neste episódio a gente vai falar um pouquinho sobre as tendências, o atual momento, como que o mercado do colecionismo está mais ou menos organizado e distribuído. Inclusive, a mudança de nome do programa faz muito sentido para o tema de hoje, tá legal? Só que antes de tudo, eu gostaria de fazer algumas recomendações, duas. Você que está iniciando nesse rolê, tem seguido o Fly Channel recentemente, está buscando entender um pouco sobre o que é o colecionador de planta, o colecionismo voltado a plantas. Eu repostei recentemente um reel feito pela Taxon que divulga esta obra aqui, ó, destes autores aqui. Mais uma bela obra encabeçada, dirigida aqui pelo Harry Lorenzi, do Jardim Botânico Plantarum. E a editora Taxon fez esse reel, me marcou: Casa Verde, plantas para interior. E uma galerinha lá não sabia dessa obra, tá? O que consiste basicamente esta obra, falando resumidamente? Vocês sabem que o Harry Lorenzi, junto com outros profissionais da área, ele já desenvolveu aí, já produziu, já criou inúmeras obras, dezenas de obras temáticas, segmentadas sobre assuntos diversos dessa área da botânica. Palmeiras, as plantas do sítio Roberto Burle Marques, botânica essencial, inclusive ele está com um curso online a respeito disso, vale a pena entrar em contato lá no Instagram do Jardim Botânico Plantarum, que está aqui e também está na descrição deste vídeo. E esta obra aqui é direcionada para cultivo indoor. Quais são as plantas que atualmente, nos últimos tempos aí, com a onda, influenciada pela onda também da Urban Jungle, são legais para a gente cultivar dentro de casa? Não necessariamente só dentro de casa, mas neste momento aí de que a gente tem trazido mais plantas para dentro, junto ou não com esses recursos todos aqui, quais são elas? As famílias, os grupos? E aqui o Harry, ele dá uma bela pincelada, bela organizada, faz uma excelente indexação com fotos, nomes científicos, nomes populares, descrições detalhadas das estruturas dessas plantas, tá? Então aqui, por exemplo, a gente vai ter um volume bem interessante da família Arácea, samambaias, cactos de florestas úmidas. Não existem só cactos de áreas desérticas, a gente tem de florestas úmidas também. Gentilmente, ele me ofereceu um espaço aqui para ilustrar a obra. Aqui na capa a gente tem a Vanessa. Enfim, muito legal esse livro, muito bacana. É um guia realmente detalhado. E muitos de vocês ainda me perguntam: Fly, não tem uma obra aí exclusiva que organize tudo que é de Arácea? Tudo do que é de Arácea, ilustrada, organizada com nome científico, nome popular, descrição, é impossível. Não existe isso praticamente para nenhum grupo, para nenhuma família, tá? Mas aqui já é um bom início para vocês adquirirem esta obra muito legal, não é fina, tem bastante coisa aqui. Entrem em contato com a Taxon neste Instagram, e vou deixar também na descrição do vídeo, tá? O pessoal lá está super receptivo a receber a procura de vocês dessa obra bem legal. Tem muita coisa mesmo, bem interessante, tá legal? Segunda recomendação. Tenho falado bastante do Monstera Lab para vocês. Estou aguardando, inclusive, as pessoas que adquiriram o produto que tragam para mim, por favor, as considerações, comentários, relatos sobre a utilização.
Tá certo que a venda é bem recente, começou aproximadamente um mês e pouquinho, então ainda talvez não seja um período ideal de feedback, né? Para a gente entender aí como que as pessoas sentiram o produto e estão sentindo o produto. Mas eu já estou entrando aqui no meu sexto, sétimo mês de utilização. É um produto muito eficiente para você que está entrando na adubação foliar. Você já gosta aí de trabalhar com adubação sólida sobre o substrato. Lenta liberação, lenta absorção, da hora. Eu também utilizo o cote mais bocashi. Tenho feito essa misturinha aí já há uns 6 meses, 5 meses. Não em todos os espaços aqui, mas na grande maioria deles. E tenho gostado bastante. Contudo, quando eu comecei a trabalhar com Monstera Lab nas plantinhas aí, uma vez por semana, na dosagem indicada aqui, e você vai poder conferir detalhes técnicos bem específicos deste produto neste episódio aqui, ou na descrição também. Esse carinha aqui é muito legal, ele é macro e micronutrientes tudo junto. São 15 matérias-primas, é um organomineral, você pode aplicá-lo em inúmeras variedades aí de plantas, grupos. Alguém me perguntou recentemente, Fly, dá para aplicar em orquídeas? No episódio detalhado, eu até comento que sim, rapidamente. Se a dúvida então é a aplicação em orquídeas, eu posso dizer com tranquilidade que assim, 70% dos testes iniciais do Juliano Cardinale, o engenheiro agrônomo inventor desse produto, 70% dos testes foram sobre orquídeas variadas lá da coleção da mãe dele. Eu não sou um colecionador ávido por orquídeas, estou muito longe disso. Contudo, eu nunca vi orquídeas com tantas raízes aéreas, com tantas hastes florais desenvolvendo ao mesmo tempo e mais, num período longo. Sempre que eu vou lá, tem orquídea florida. E eu tinha uma ideia que orquídea tem floração de maneira mais sazonal, e talvez até tenha, mas o Monstera Lab é muito interessante nesse sentido. Um volume de haste floral ao mesmo tempo diferente aí, tá? Falando em flores, eu tenho acentuado aqui bastante para vocês que, a despeito aí de cote mais bocashi, depois que eu comecei a utilizar Monstera Lab, eu tenho florescimento, inflorescência de antúriums, de filodendrons, de outras espécies, gêneros da família Arácea aí, com bastante frequência, tá? Mas como eu tenho enfatizado, o meu olhar aqui dentro da minha florestinha está mais focado em antúrium, eu vejo inflorescência ininterrupta. Isso nunca aconteceu antes. E como vocês bem sabem, eu tenho muitas espécies da família Arácea aí há mais de 3, 4 anos. Se vocês então estão partindo para a adubação foliar, para o cuidado diário aí das suas plantas de coleção, outro ponto legal para vocês saberem, além do episódio dedicado que está aqui na descrição desse vídeo, de 2 a 4 horas depois da aplicação, o efeito de adubação começa a reagir, começa a acontecer nas plantas, tá? Quando a gente fala de adubos de lenta liberação e lenta absorção, é tudo mais lento. De 2 a 4 horas depois já está fazendo efeito. Monstera Lab. Vale a pena conhecer aí e fazer teste, tá? Bora falar um pouquinho agora sobre o mercado atual do colecionismo de plantas. Até bem pouco tempo atrás, somando aí o movimento, a moda da Urban Jungle mais a pandemia, a gente teve aí as aráceas como um carro-chefe aí fenomenal, intenso, movimentado em todos os sentidos. E vocês que estão aí pelo menos há 3 anos no rolê sabem exatamente do que eu estou falando. Naquele período, inúmeras conexões eram possíveis, porque basicamente a gente tinha um volume muito maior de pessoas envolvidas com o hábito de consumo de plantas. Como eu comentei em 2 palestras este ano, uma ao lado do querido Marcos Nadruz, André Micaldas, dentre outros excelentíssimos lá no sítio Roberto Burle Marx, e a outra no próprio Plantarum, ao lado de Harry Lorenzi e outros excelentíssimos profissionais da área. Durante a pandemia, o ser humano não deixou de consumir. Ele só concentrou o seu consumo, o dinheirinho reservado para consumo, em produtos e serviços possíveis àquela época. A gente só canalizou
em produtos específicos e serviços específicos, mas a gente continuou consumindo bastante, em alguns casos até mais. Então naquela época, plantas em geral, e com uma onda já vindo em 2018 da Urban Jungle, as aráceas aí foram um fenômeno muito interessante, marcante aí no rolê do colecionismo. Depois disso, finalmente em 2023, o ano inteiro, a gente meio que se livrou da ideia da pandemia, do sentimento. Em 2022 não teve carnaval ainda, mas em 2023 a gente começou meio que pleno, meio que normal, meio que sem nenhum tipo de barreira chamada Covid, pandemia e etc. Fato é que no começo deste ano, eu que moro aqui perto, próximo do estádio do Morumbi, o jovem brasileiro, ou não tão jovem assim, pôde assistir a seis shows seguidos com um dia de folga do Coldplay. Eu inclusive meio que decorei a ordem das músicas e as falas, para vocês terem uma ideia. Isso é muito raro, muito raro. Red Hot Chili Peppers agora, 3 shows seguidos do estádio do Morumbi. Boas bandas antes da pandemia faziam 2 shows por cidade no máximo. Boas bandas. E 3 shows ou mais eram para figurões assim como Paul McCartney. Então o ano de 2023 celebra o quê? O real sentimento de normalidade, embora a gente saiba aí que a gente tem picos de Covid aí de tempos em tempos. Os sintomas são muito mais amenos, mas ele está aí. A minha percepção sobre o colecionismo de plantas hoje no Brasil, até no mundo. Aquela conexão ampla, todo mundo falava sobre planta, ou todo mundo que queria pertencer a este contexto fazia rapidamente conexões, conseguia com uma certa facilidade determinadas plantas, porque em diversos níveis as pessoas estavam comprando, em diversos níveis elas estavam trocando e em diversos níveis elas estavam falando a respeito, principalmente nas redes sociais, e mais especificamente no Instagram. As aráceas em si, elas já não são mais propriamente um carro-chefe, alicerçadas por um movimento chamado Urban Jungle. O que a gente vê hoje são núcleos, grupos, que até se falam com alguma conexão, com alguma frequência, mas numa intensidade e num fluxo e num volume muito menor do que antes. É uma dinâmica muito mais leve, com um número menor de pessoas e, de certa maneira, com pessoas realmente mais vocacionadas e envolvidas em diversos níveis aí e apresentando diversos comportamentos diferentes em relação aos temas que circundam o colecionismo de plantas. Então a gente vai ter os colecionadores de samambaias, por exemplo, que envolvem aí Platycerium, Drinária, Leccanopteris, outras variedades e espécies de samambaias mais comuns, e assim por diante. A gente vai ter os colecionadores de plantas carnívoras, que vão curtir lá as dioneias, as droseras, as nepentes. Parte da galera da nepentes também tenta alguma coisa de arácea, de Anthurium e Philodendron e vice-versa. Da galera das aráceas, algo meio que se fragmentou, embora tenha conexão. A gente tem a turma das alocásias, que nos últimos 2 anos aí chegaram a partir de cultura laboratorial, cultura de tecido, espécies e híbridos variados, com custo um pouco mais acessível. Porque se a gente for pensar, R$100 numa planta não é algo de domínio e possibilidade popular pública geral. Está bem longe ainda do que se tornou as suculentas, por exemplo, no momento auge das suculentas. Até 2021, mais ou menos, a gente já tinha suculentas a R$5, R$10, R$15, até suculentas de 700, 800, R$1.000. Então nas aráceas aí a gente tem núcleos do pessoal da Alocásia, Philodendron e Anthurium. Anthurium, de certa forma, é um carro-chefe do momento. É no grupo dos Anthuriums aí que se concentram mais novidades, mais raridades no país. Essas novidades estão raras atualmente e a gente tem aí uma abertura interessante para a produção de híbridos. De todos os gêneros aí, é meio que convencionado entre nós colecionadores que os Anthuriums são os caras mais fáceis aí para produção de híbridos. E aí híbridos abrem aí portas quase que
múltiplas e infinitas. Existem sim os colecionadores de suculentas, que têm trazido aí outras variedades, outras espécies, outras formas novas aí para o contexto do colecionismo no Brasil. Muita coisa produzida, criada e cultivada originalmente lá na região da Ásia, japoneses, chineses no caso. Tem também os resistentes da begônia, porque no momento quase tudo é uma resistência, tá? A gente já não está mais naquele chão confortável, repleto de conexões em diversos níveis, do momento da Urban Jungle, que depois virou o momento da pandemia. A gente tem também os colecionadores de orquídeas, eles estão aí, eles de certa forma criaram, foram os precursores aí do conceito de colecionismo de planta no Brasil, em algum nível, fora seres aí fora da caixinha, como Roberto Burle Marx, que já trazia outras variedades e tal. Então, se antes, até bem pouco tempo atrás, a gente vivia um emaranhado de relações, de plantas, de interesses, de preços, de variedades, alicerçados aí pela Urban Jungle e pela pandemia, agora a gente tem uma dinâmica bem mais tranquila, mais organizada, com núcleos bem mais bem definidos e que em algum nível rola intersecções aí, mas intersecções muito mais suaves, porque a maioria de nós está com outros interesses. Então, se você é ingressante no rolê de coleção de plantas, você tem essas opções principais. A gente pode falar das aráceas, os anthuriums, as alocásias, philodendrons. Esses seriam carro-chefes aí, porque sempre vão pintar espécies específicas de famílias e gêneros específicos que vão nos dar pinceladas aí de cores extras, como foi a Pilea peperomioides, a própria Begonia maculata, a Begonia maculata witch, em contexto de espaço e tempo narrado aí, ela entrou aí na casa de muita gente, até gente que hoje nem coleciona a planta. Stephania erecta, que está saindo de dormência agora, com esse caudex boludo aqui, ó. Ela também faz parte de família, gênero, espécie bem específica, que não chega a fechar uma conta assim desses grupos que eu comentei, né? Grupo das begônias, grupo das aráceas, grupo das samambaias, dos cactos de floresta úmida. Essa moçoila aqui, vira e mexe, toda temporada atrai alguém. Não posso esquecer também da turma das bromeliáceas, que são as bromélias, as tilândias. Esses carinhas também agrupam determinados colecionadores, com determinadas intersecções também com os outros grupos. E, em geral, esses grupos se formam a partir de um contexto principal, vamos chamar assim, que é o microclima. À exceção das plantas desérticas, que também tem lá seu grupo de colecionadores, e a gente está falando basicamente de cactos de áreas desérticas, as suculentas, equevérias, crassuláceas em geral aí. O clima úmido e quente é aprazível aí para 90% desses grupos. Samambaias, bromeliáceas, aráceas, begoniáceas, muitas espécies do gênero Rhipsalis, peperômias, a própria Stephania erecta, plantas carnívoras como as nepenthes lowland ou intermediárias, elas vão curtir um clima extremamente semelhante às aráceas, às begônias, às samambaias, às tilândias e etc. Então o microclima em si, que envolve temperatura, nível de umidade, condições relativas do solo, nível de rega, esses são os fatores primordiais de microclima. Você que é colecionador iniciante vai poder incluir neste contexto todas essas variedades. Vou trazer aqui alguns exemplos então citados destes grupos todos aí. Ela está um pouquinho desidratada, mas a gente está falando aqui de uma samambaia, Leccanoptera sinuosa. Tá? Tida também como samambaia formiga, uma das samambaias formigas. Muito legal ela, gosto bastante. Desidratou um pouco nesse calor e estou recompondo agora. Begonia paulensis. Embora ela seja originária de São Paulo, ela é extremamente rara in situ. Para falar a verdade,
nunca mais se encontrou, até onde eu sei, em hábitat original. In situ é isso, né? Hábitat original. Por incrível que pareça, eu consegui essa muda lá fora. Uma nativa que eu só consegui lá fora. Louco, né? Do grupo das Nepenthes, eu tenho essa seedlingzinha aqui, ó, de crescimento bastante lento. É uma mista Xloe xveiti, tá? Ela está num terrário aquário pequenininho. Nepenthes, também de microclima bem semelhante, à exceção aqui de um substrato diferenciado, que é esfagno. Inclusive aqui o esfagno está vivo. Esfagno vivo é uma realidade bem comum aí entre a galera das plantas carnívoras, tá? O colecionador dos outros grupos estão mais acostumados com o esfagno seco. Tem um outro grupo também que eu não mencionei, o grupo das Hoias, também são espécies aí em sua maioria de subbosque, do mesmo tipo de clima. Eu esqueci a ID desta beldade aqui, vou deixar na tela para vocês. É um carinha bem legal, é super pelúcido na face abaxial aqui, no verso da folha. Dá uns folhões assim bem grandões. Aqui a gente tem uma Rhipsalis, que é cactus de florestas úmidas. Não sei essa espécie, não me lembro, então a gente trata como Rhipsalis sp. Gosto bastante também. Peperômias também não citadas. Vira e mexe tem colecionador que traz aí uma espécie diferente. A gente tem espécies mais clássicas, vendidas aí em maior volume, e sempre a gente encontra uma espécie mais diferentona, como essa aqui, que tem as folhinhas bem pelúcidas, frente e verso. Muito legal. Está com uma inflorescência aqui também. As peperômias liberam inflorescência também, assim como as aráceas. Muito bacana. Mais uma begoniácea aqui. Nesse caso, essa espécie ela vai até curtir um pouco mais de sol, tá? Um sol mais direto. Ela tem uma estrutura mais robusta, assim, de acúmulo de água, mas também tolera meia sombra, um contexto mais indoor e alta umidade. Mas é um caso aqui que, se você não der a alta umidade, ela vai crescer super bem e às vezes até mais, como é o caso aqui. Essa haste floral é meio que inédita, primeira vez. Da família das bromeliáceas, as tilândias, por exemplo, como essa tilândia xerográfica, uma das variações, ainda com uma haste floral aqui, que já floriu, não sei se totalmente, a floração dela é lenta, vai liberando aos poucos, e com uma mudinha lateral vindo aqui. E por fim, mas não menos relevante e amplamente comentado aqui no meu rolê, a gente tem aí a família Arácea, que eu posso dizer que já foi carro-chefe no contexto citado aí, Urban Jungle mais pandemia, e que agora também faz parte de mais um grupo, dentre esses outros grupos, que em algum nível tem ou não intersecção entre os colecionadores, embora o microclima seja, na média aí, muito adequado a todas elas. Acho que eu não preciso trazer neste episódio específico as referências dos gêneros e espécies que eu tenho aqui da família Arácea, né? A gente está vendo a todo momento aí. Então foi assim, meus queridos plantoides, mais um episódio do O Básico para o Colecionador de Plantas. E neste episódio a gente viu um pouco de contexto histórico aí, cenário, e viu um pouco de como eu observo o atual agrupamento do colecionismo, tá? E você que é novo colecionador, este é o cenário que eu observo e você pode adentrar e conhecer todos esses espaços, todos esses grupos, no momento que você entende que o microclima, de certa forma, meio que define as tendências, as plantas possíveis, famílias
variedades, gêneros e espécies, tá legal? Vou ficando por aqui e até o próximo episódio do Básico para o Colecionador de Plantas. Valeu!